boa noite a todos. Então a gente vai começar a live falando sobre o TDAH, paciente com transtorno de déficit de atenção, e a utilização do neurofeedback para o tratamento. E aí vai ter nossa convidada especial, que é a Patrícia, que já tem bastante experiência com o TDAH, no treinamento com neurofeedback. Vamos ver se ela já está aí para chamá-la. Aí, peraí. Isso. Então a gente vai dar, eu acho que é a 8ª live, né? Que eu estou fazendo nesse momento de pandemia pra gente falar. Oi, Paty, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, eu agradeço por você ter aceito o convite, estar participando da live e passando um pouquinho da sua vasta experiência com TDAH e neurofeedback, tá bom? Imagina. E aí, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu sou a Patrícia, eu sou de São Paulo, capital. Minha formação é em psicologia, me especializei em neuropsicologia e também entrei no treinamento em neuro e biofeedback. Muito bem. E, Patrícia, por como que você se interessou por esse tema de neurofeedback? Então, minha filha é a culpada. Ela tinha algumas questões com linguagem, né? Então, ela tinha algumas dificuldades com linguagem e aí eu fui fazer a avaliação neuropsicológica dela para entender como que eram essas dificuldades, o que que tinha a ver, e foi aí que eu vi que o neurofeedback era uma medida interventiva que poderia ser bem muito eficaz no caso dela. Aí eu falei, tá bom. Então, é neurofeedback, é neurociência, então tá, vamos lá que eu quero entender esse negócio. E aí eu fui atrás disso por conta dela, né? Porque eu queria que ela tivesse uma melhora nessas questões de linguagem, nas dificuldadezinhas que ela tinha. E aí eu entrei nesse ramo e me apaixonei. E aí cada hora eu tô inventando uma coisa nova para me aprofundar, porque realmente é algo bem apaixonante que dá muitos resultados, né? Eu tive essa prova até em casa, né? Na prática com a minha filha. Mas, Patrícia, aí em São Paulo você também faz outros tipos de avaliações, não é isso? Eu faço avaliações neuropsicológicas, né? Então, no papel de neuropsicóloga, o que que eu faço? Então, a avaliação neuropsicológica, o que que ela faz? Ela vê como é o funcionamento cognitivo de uma pessoa. Então, o que que eu vou avaliar? Vou avaliar as funções cognitivas. Então, eu faço o avaliamento, a avaliação, né? De linguagem, funções executivas, atenção, memória, praxia, agnosia. Então eu vejo como funciona, como é todo esse funcionamento cognitivo e lógico, eu tenho que ver todo o processamento emocional aí da pessoa, porque muitas vezes o diagnóstico, ele pode ser interferido por questões emocionais. Então nem sempre dificuldades de atenção são só de TDAH, né? Pode ter uma questão aí de ansiedade que está interferindo nisso, pode ter uma série de coisas que interferem em alguns quadros. Então, eu normalmente faço essa, não pode deixar de fazer essa avaliação, né, da parte psicológica para entender realmente se é um déficit cognitivo ou se tem alguma questão aí do momento de personalidade, de alguma coisa que interfere, até para a gente ver questões de bipolar, esquizofrenia, tudo isso, muitas vezes dialogam com alguns sintomas, né? Então a gente precisa fazer tudo isso para entender realmente qual é o diagnóstico. Tá, E aí antes da gente. entra. Não, Pode pode falar. falar. Não, fala aí. Antes da gente começar no assunto neurofeedback, deixa eu te só para instigar um pouquinho as pessoas que estão assistindo. Você vê relação entre os achados dos testes neuropsicológicos com a avaliação do EEG quantitativo? Super, né? Ah, Porque quando a gente vê a questão do TDAH, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, né? Então vamos concentrar aí nele. Então, quais são os principais prejuízos de um TDAH? A gente tem principalmente as questões do processamento da atenção, do foco, da concentração, dependendo do tipo de TDAH, a questão da hiperatividade, porque a gente não tem só um tipo de TDAH. Nem todo TDAH é aquele que fica assim e não consegue parar quieto na cadeira. Tem TDAHs que são apenas desatentos, né? Mas que não tem essa hiperatividade. Então,
tudo isso a gente consegue ver. Hoje, atualmente, para todas as minhas... Para todas não, né? Depende da faixa etária, né? Mas para a maioria das minhas avaliações, eu coloco o mapeamento do EG para poder entender como é esse funcionamento e me ajudar nessa visão e nesse diagnóstico diferencial. Até para pensar em como está o humor, como está uma série de coisas. Então, quando eu correlaciono os dados do EG e o que toda essa formação das ondas está me dizendo e vejo os resultados da avaliação, fica muito mais fácil para isso fazer a escrita do laudo, para eu propor as medidas interventivas, para eu entender como tudo isso funciona. Ótimo. Então vamos lá, Patrícia. Muita gente que está assistindo não sabe nem o que é EEG, nem o que é neurofeedback, está se assemelhando agora. Então, eu queria que você explicasse como é esse processo, que o paciente chega, a gente faz o EEG quantitativo para depois traçar os objetivos do neurofeedback. Então, o primeiro passo é a avaliação com EEG quantitativo. Então, eu gostaria que você explicasse o que é essa avaliação, qual que é o objetivo, o que avalia. Então, eu pensei aqui em um beabá mesmo, para quem não conhece muita coisa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Quando a gente está analisando, né, o tal do EEG, que o EEG o que é? A gente está vendo como é esse funcionamento cerebral. A gente está vendo as ondas e a gente analisa essas ondas de que forma? Por frequência e por amplitude. Quando a gente está avaliando elas por frequência, eu estou vendo o quê? A medida em hertz que ela tem. E isso vai me ajudar a entender se ela é delta, teta, alfa, beta ou gama. Então, de acordo com essas medidas, né, em hertz, eu vou começando a entender, tá bom, que tipo de onda é essa? Por quê? Porque eu vou estar vendo o número de ondas numa unidade de tempo, tá? Aí, quando eu penso em amplitude, a medida de amplitude é microvolts. E aí eu tô vendo o quê? O tamanho da onda, o quanto ela vai alta ou não. Uma coisa que é importante a gente entender, eu posso ter uma mesma amplitude em ondas diferentes, mas eu não tenho a mesma frequência em ondas diferentes. Então, quando eu estou avaliando lá o EEG, eu vou estar vendo o quê? Frequência ou amplitude? Eu vou estar vendo amplitude, porque eu vou ver para cada onda, para cada frequência, né, que tem um intervalo de onda, qual que é a amplitude que aquela onda tem. Então, a partir dessa amplitude, eu vou começando a entender como é o funcionamento cerebral daquela pessoa, tá? Então, as ondas, elas têm alguns ritmos, né? Existem algumas divergências entre teóricos sobre a faixa de frequência que cada onda tem, tá? Então, eu vou falar aqui mais ou menos como eu trabalho, mas pode ser que vocês encontrem outras faixas aí, porque depende um pouco dos teóricos. Então, a gente pensa, né, na onda delta, que é a onda mais lenta que a gente tem, que ela tem uma frequência de 1 a 4 Hz. A próxima onda vem a onda teta, que tem uma frequência de 4 a 8 Hz, mais ou menos. Aí a gente vê alfa, que vem numa frequência de 8 a 12 Hz. Só que no alfa a gente tem o low alfa, que vai mais ou menos de 8 a 10 Hz, e o high alfa, que seria a faixa de 10 a 12 Hz. E aí a gente tem beta, né? Beta vai de mais ou menos 12 a 32 Hz. Beta também tem as suas subdivisões que nem alfa. Então a gente tem o beta baixo, né? Ou low beta, que vai mais ou menos de 12 a 15. Aí a gente tem o beta, que vai mais ou menos de 15 a 23. E aí a gente tem o beta alto, que vai de 23 a 32. E a última onda que a gente vê é a gama, que fica aí acima dos 30 Hz. Tá? Então é mais ou menos aí para vocês lembrarem quais são, para vocês saberem quais são essas tais das ondas que a gente vê aí no EEG. Tá? Ô, Patrícia, você me permite? Sempre quando eu vou dar aula, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte: para eles imaginarem um terremoto, tá? Então tem aquele terremoto que pode mexer a mesa bem devagar, que seria um ritmo lento. E tem aquele terremoto que pode mexer a mesa rápido, que seria um ritmo rápido. Isso tem a ver com as ondas. Isso é frequência. Quantas vezes a mesa mexe? Se é uma mexida rápida ou lenta. Agora,
Se esse terremoto for muito forte, além da mesa mexer com o quadro, com a parede, isso quer dizer amplitude. A amplitude com que ele atingiu aquele espaço foi muito maior. Porque as pessoas às vezes não conseguem entender o que é o que é hertz e o que é microvolts. Então, o hertz, ele tem a ver com o ritmo. Que se é lento, mais ou menos, ou se é rápido. E a amplitude tem que ver a proporção, quanto aquele ritmo está pegando de área no cérebro. Não é isso? Perfeito, maravilhoso. É que eu tô tomando esse cuidado porque o neurofeedback na fono é muito novo. Então eu tenho que usar, assim, eu tento usar esses exemplos para as pessoas se assimilarem mais esses termos, entendeu? E compreender toda a live. É a melhor coisa, porque senão fica, tá, X, né? A gente precisa realmente traduzir, porque a gente acaba sendo muito técnica. Então, a gente realmente fazer essas analogias facilita bastante o entendimento. Perfeito, Rê. Adorei essa analogia. Vou até usar ela para mim depois. Vou pegar ela aí. Vontade. E aí, vamos continuar então. Vamos embora. Então, quando a gente pensa aí, né, nas amplitudes que normalmente a gente compara quando a gente está fazendo uma avaliação para olhar o TDAH especificamente, então eu pego lá o EEG, eu quero olhar se dialoga ou não dialoga com os achados que eu encontrei na avaliação neuropsicológica para ver um TDAH. Quais são as frequências de onda que eu vou olhar, né? Quais são as ondas? As ondas teta, alfa e beta. São essas as que vão mais me direcionar para eu entender se existe ou não existe problemas nessas questões que correlacionam com o TDAH, tá? Então, de acordo com a forma que cada uma dessas ondas se manifestam e de como uma predomina sobre a outra, a gente consegue compreender sobre os tipos de funcionamento de cada uma das pessoas. Então, o teta, ele tem a ver o quê? Mais com uma mente subconsciente, né? Com aquele pensamento um pouco mais criativo, mais intuitivo. Ela tem uma questão mais de pensamento por imagem. Ela não usa tanto a questão da linguagem, né? Que a gente encontra mais em beta, por exemplo. Né? Então, o beta, ele traz bem o oposto do teta. Enquanto o teta tem essa mais questão subconsciente, o beta vem com a questão mais consciente. O teta vem o quê? No pensamento criativo e intuitivo. O que o beta faz? O pensamento lógico, racional, sequencial. Né? Enquanto o teta pensa por imagem, o beta pensa por linguagem. E aí o alfa, ele tá no meio dos dois, né? Porque o alfa é uma onda média, o teta é uma onda lenta, o alfa é uma onda média e o beta é uma onda mais rápida. Então, o alfa tá ali no meio fazendo o quê? A ponte. Né, entre a onda lenta e a onda rápida. E ela tem essa questão da consciência pura. Né? Então, quando eu tô lá em alfa, eu tô numa consciência pura. Eu tô conseguindo pegar esses acessos subconscientes e esses acessos conscientes. Então, quando a gente avalia o EEG, tem momentos em que eu preciso que teta predomine, que beta predomine, que alfa predomine. Então eu vou ver, mas eu preciso ter todas essas e fazer essas correlações para eu entender como é o funcionamento. O que é um cérebro eficiente? Né? Um cérebro eficiente significa que num estado desperto, ele vai ter uma predominância de alfa e de low beta, que é aquele beta mais baixo. Né? Com explosões de beta nas áreas que estão trabalhando. Então, toda vez que eu estou fazendo por exemplo, agora que eu estou conversando, então eu estou tendo que buscar informações na minha memória, eu estou fazendo uma atividade, eu estou em tarefa. Então, eu preciso ter explosões de beta para eu conseguir associar as informações que eu preciso associar e conseguir passar o que está dentro da minha cabeça de uma velocidade que vocês entendam. Né? Eu preciso fazer todo esse processamento. Então, para isso acontecer, eu preciso dessas explosões de beta. Tá? Mas eu preciso ter o alfa ali para me manter nesse estado de consciência. Tá dando para entender aí, pessoal? Ô, Paty, é bom também falar que além desses ritmos são super importantes quando a gente fala que uma criança tá com uma lentidão em processar as informações, alguma coisa assim, também existe áreas que a gente tem que ver um tipo de onda. Não é toda área que tem que ter beta, nem toda área que tem que ter alfa, não é isso? Isso, eu vou mostrar um pouquinho como isso, eu vou falar um pouquinho como isso funciona.
Antes, eu queria dizer, até começando sobre isso, né? Vamos pensar no seguinte: teta, né? A primeira onda que a gente está falando. Qual que é o problema quando eu tenho um excesso de teta aqui no frontal? Esse é um padrão comum no TDAH. Né? Eu tenho esse excesso de teta aqui que vai me fazer o quê? Vai me trazer uma lentificação. Qual que é outra possibilidade de eu ter um excesso de teta frontal que não seja o TDAH? O uso excessivo de maconha, por exemplo. Né? Então, quando eu vejo o EEG e vejo um teta frontal, eu não posso olhar e falar, ah, tá, tem TDAH. Não necessariamente pode ser isso. Ele pode estar associado, por exemplo, a um uso excessivo de maconha. Então, é aquela coisa. Cada caso é um caso e cada caso exige uma análise diferente. Eu não posso simplesmente ver um padrão e definir aquilo como tácito. Eu sempre tenho que fazer algumas investigações, análise e correlacionar com outras razões, com outras coisas para poder dar um parecer sobre isso. Não é comum, né? A gente, quando pensa no TDAH, a gente normalmente não mexe com delta. Mas tem uma coisa que quando eu olho no EEG que eu gosto sempre de olhar em delta. Por quê? Porque a presença de delta, ele pode ser indicador de áreas do cérebro que estão trabalhando com quantidades muito baixas de energia. Então, às vezes, a pessoa tem essa queixa de não conseguir fazer, de não conseguir cumprir, de não conseguir isso e não conseguir aquilo. Então, de repente, olhar essas questões de delta pode me ajudar também nesse diagnóstico diferencial. Para eu ver, tá, é TDAH, não é TDAH? Isso tem a ver com o quê? Né? Delta... Tati, outra coisa que eu acho muito interessante do delta é o seguinte, se a gente faz um EEG em algumas áreas, a gente vê a presença de delta... E juntando com a anamnese e o histórico do paciente, pode ser indicativo de lesão neurológica ou alguma anóxia na hora do parto. Então, tudo isso, porque assim, às vezes a mãe fala, ai, nasceu meio roxinho. Mas daí, para a gente saber se teve alguma lesão, a presença de delta acaba nos direcionando a investigar mais alguns dados na anamnese também, não é mesmo? Isso, perfeito, isso mesmo. O delta, ele também muitas vezes está relacionado com um baixo metabolismo. Né? Então, aí o que acontece? Acabam sendo mais proeminentes os problemas de desatenção, dificuldades no processamento de linguagem, depressão, dificuldade para planejar de uma forma sequencial. Então, o delta, ele, apesar de não estar nas razões que não são vistas, ele é um indicador muito importante para a gente ver, né? Então, quando a gente pensa aí na distribuição das ondas no cérebro, né, a gente tem que entender o seguinte, que essa distribuição, como cada onda está concentrada em cada região do cérebro, vai influenciar diretamente nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Né? Então, o que isso significa? Que toda vez que a gente tiver uma distribuição das ativações cerebrais de uma maneira menos funcional, o que vai acontecer? Determinado grupo de onda vai predominar numa região aqui da cabeça, onde o esperado seria que acontecesse de uma maneira oposta. Né? E isso, quando a gente pensa nessas inversões, né, a gente pensa nas inversões direita, esquerda e frente, trás, tá? E os efeitos, eles são diferentes. Quando a gente tem uma simetria frente, trás, é um tipo de situação. E quando a gente tem direita e esquerda, é outro tipo de situação. Então, o que isso significa? Né? Então, o cérebro, ele não é totalmente simétrico. Então, eu não tenho que ter o mesmo padrão de ativação de determinada onda aqui e aqui. Tem algumas assimetrias que elas são esperadas, que elas são necessárias para que o cérebro realmente funcione de uma forma eficiente. Então, quando a gente pega lá o EEG, a gente vai olhar. Tá bom, as assimetrias, elas estão dentro dos padrões que a gente espera, né? Então, quais são essas assimetrias? A gente precisa ter mais beta, né, no hemisfério direito e mais alfa no hemisfério esquerdo. Eu preciso ter mais beta na parte posterior e mais beta na parte posterior. Então, eu gosto de brincar de fazer assim, ó, alfa, né? Então, alfa, ele vem aqui. Ele vem aqui para trás, ó, e vem para frente. Então, para você lembrar onde que é alfa, então, ó, ele vem de trás e fica do lado direito. É a mãozinha que faz aqui, né? Então, toda essa alfa tá desse lado. Então, o que significa? Eu tenho que ter mais alfa atrás
Por que eu tenho que ter mais alfa atrás? Porque aqui é onde faz a entrada da informação. Então, aqui a informação entra, eu não preciso ter uma ativação alta aqui, porque a informação está entrando. E daqui ela vai vir para frente para ser processada. Então, eu não preciso ter mais beta aqui. Lembra? O beta é a onda que faz a gente trabalhar, que a gente ter tarefa, a gente processar. Então, eu não preciso dela aqui. Eu preciso dela aqui, tá? Aqui do lado direito, né? Eu preciso de mais alfa. Por que eu preciso de mais alfa? Para eu poder não ter um viés tão depressivo, para eu conseguir lidar melhor com as situações. Então, o que acontece, né? Se eu tenho mais alfa na frente do que atrás, o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo um pouco mais de ansiedade, isso me gera lentidão, me gera baixa motivação, me gera dificuldades para cumprir as tarefas, né? Então, né? E quando eu tenho mais alfa do lado esquerdo do que do lado direito, me vem baixa energia, me vem pouca disposição para as tarefas diárias. Em casos mais graves, pode vir até ideações suicidas. Então, assim, tem um monte de coisa aí que a gente tem que olhar no mapeamento para não confundir. Porque, olha, você tá vendo, o delta pode estar relacionado com uma baixa ativação. A inversão de alfa também, mas não necessariamente significa que tem um TDAH. Eu tenho que ir juntando uma série de informações para poder ver se tem a ver com TDAH ou não tem a ver com TDAH. E aí o beta, né? Onde que eu preciso de mais beta? Eu preciso processar. Onde que eu processo? Na frente. Então o beta, ele vem daqui e vai para a esquerda. Só que a mão não fecha aqui. Então eu brinco que o delta a gente faz um carinho assim, ó, da frente para trás. Então o delta vem aqui, né? Da frente para a esquerda. Eu preciso ter mais delta tanto aqui na parte frontal quanto do meu lado esquerdo, tá? Quando acontece assim, Patrícia, só uma coisa que é interessante. É interessante falar que tem beta mais do lado esquerdo, que também é o lado da linguagem. Exatamente. E o beta, né, ajuda a processar essa informação mais rápida, Perfeito. que é a fala. Perfeito. Quando eu tenho as inversões, né? O que acontece? Quando eu tenho mais beta atrás do que na frente, eu vou ter uma tendência a reagir mais precocemente, fora de contexto, a ansiedade fica cada vez mais forte. Geralmente me traz problemas de insônia, né? Porque eu acabo tendo. Ó, a única exceção de alfa é aqui em O1. Então, a gente tá falando que sempre o alfa ele tem que Patrícia, só uma coisa. Não fala O1, T4. Fala a região. Aqui atrás, no hospital aqui de trás. Isso. No hospital aqui do lado esquerdo. A única inversão aqui é isso. Porque o que normalmente a gente espera mais alfa do outro lado. Só que aqui atrás eu preciso ter mais alfa no hospital esquerdo. Por que eu preciso ter mais alfa aqui no hospital esquerdo? Porque ele tem a ver com o processamento de emoções, com uma série de questões que eu preciso ter aqui. Então, quando eu tenho, né, essa questão, quando eu tô com isso aqui muito ativado, naturalmente eu vou ter problemas de insônia, eu vou ficar ruminando pensamentos, eu vou ter aquele sono agitado. Então eu vou ter uma série de coisas que me prejudicam nesse sentido, tá? E o importante, né, Patrícia, a gente fala muito com quem trabalha com neurofeedback, é sobre a importância do sono restaurador. Por quê? Para captação daquela memória que está no córtex visual, no córtex motor e ir para o hipocampo. Então, a importância do sono reparador, quando a Patrícia fala desse problema de ruminar pensamento e problema de insônia, não é só a alteração do sono em si, e sim a consequência da falta desse sono restaurador, de todas as fases do sono, né? Tanto assim, que só te cortando um pouquinho, é bom ter a onda beta de atenção, do foco, é legal, mas também precisa ter a onda lenta, porque existem ondas lentas que estão relacionadas à memória. Então, por exemplo, o teta, a gente sabe que a hora que vai dormir, ou a hora que a gente está descansando, ele tem a função de ajudar na memória, que é uma onda mais lenta, ajuda a fixar aquela memória. Então, a falta dessa onda em algumas regiões do cérebro na hora correta também vai afetar outras habilidades cognitivas, não é isso?
Exatamente, perfeito, é isso mesmo, né? Então, quando a gente tem a inversão de beta, né, que a gente vê o beta aí mais do lado direito, o que que acontece? Vem aquela depressão, mas é aquela depressão mais agitada. Nem toda depressão é aquela que a gente fica mais prostrado. Tem depressões que geram uma certa agitação, porque beta, ele tá relacionado, ele é uma onda rápida. Então, ele tá relacionado a uma maior ativação. Então, existe um quê depressivo, mas um quê depressivo um pouco mais agitado. Então, as irritações ficam mais frequentes, as explosões de raiva, o nervosismo, a ansiedade fica cada vez mais forte, tá? E aí, quando a gente pensa no treinamento, né? O treinamento vai depender do quê? Das quantidades, né? Então, o que está invertido? Tá só invertido, mas a quantidade tá boa, eu preciso aumentar a quantidade, eu preciso trocar, como que eu vou balancear essas questões para poder ter as melhoras que eu preciso ter, né? Então, qual que é uma regra-chave para o treinamento cerebral? Quanto mais eficiente e efetivo é o cérebro, mesmo menos energia ele vai tender a usar. Então, eu preciso equilibrar essas questões para esse cérebro ser mais efetivo, né? Então, quando a gente pensa aí em treinamento, a gente vai estar olhando todas essas questões. E aí, quando a gente pensa no TDAH, né, a gente normalmente pensa nas dificuldades de processamento e nas dificuldades de filtragem, né? Então, vamos começar falando pelas dificuldades de processamento. Então, o que são dificuldades de processamento? Quando uma pessoa tem dificuldade de processamento, existe uma soma aí de problemas cognitivos e de problemas depressivos. Então, tem um quê emocional aí muito forte, além das questões cognitivas, tá? Então, o que a gente vai buscar, né, com o treino? A gente vai buscar melhorar essa ativação cerebral. Então, lembra que eu tinha falado lá que tem o teta, o alfa e o beta? Então, a gente vai começar a olhar as razões que uma onda tem em relação à outra para poder estar entendendo como isso funciona e ver qual vai ser a melhor forma de eu verificar se realmente é um indício de problema de processamento que pode ser um TDAH ou não. Então, a gente começa a fazer uma coisa que a gente chama de razão, né? Então, a primeira razão que a gente olha aí é uma razão chamada alfa-teta. Então, o quanto alfa e teta estão relacionados um em relação ao outro. Então, eu pego a amplitude de um, divido pela amplitude do outro, para poder chegar a uma razão e entender como está esse funcionamento, tá? Então, quando a gente está vendo essa razão, eu estou querendo ver como que está a capacidade dele trazer à consciência os conteúdos subconscientes. Então, é isso que a razão alfa-teta está dizendo. Então, lembra, alfa eu estou plenamente consciente. Teta é o consciente. Então tá. A razão, a alfa-teta me diz, e aí? Eu consigo pegar o que tá lá e trazer pro agora? Eu consigo enxergar tudo isso? Né? Então, essa razão vai começar a me dizer um pouco disso. Quando eu tenho uma razão baixa, o que tá acontecendo? Eu tenho um predomínio de teta, né? E isso me diz o quê? Que ele tende a agir por uma motivação mais subconsciente, que o alfa não está fazendo a ponte que ele devia fazer para o consciente. Quando eu tenho uma razão mais alta, o que acontece? Eu tenho o predomínio de alfa. O que isso faz? Ele atrapalha o processamento das informações, gerando problemas tanto cognitivos quanto emocionais. E aí... Pode falar. Eu vou te interromper pra gente ir colocando as perguntas de quem tá participando. Que daí não foge muito não vai andando muito o conteúdo. A Karina, inclusive, é minha supervisora de pós-doc lá da Unifesp. A professora Karina, ela tá perguntando: o mapa especial de bandas de frequências do EEG, características de TDAH, é visto em adultos e crianças da mesma forma? Não. Ele tem diferença pro adulto e pra criança, porque o cérebro da criança ele é um pouco mais lento, né? Então é esperado que ele seja um pouco mais lento. Então as razões, a numeração das razões também muda um pouco de autor para autor, né? Mas elas mesmo variando de autor para autor, normalmente eles fazem uma diferenciação aí da razão para crianças, porque é esperado um cérebro mais lento. Então não é a mesma. Só complementando.
Professor Karina, assim, ó, quando a criança é pequena, até o pico de alfa, ele é um pouquinho menor. Existe uma lentificação no cérebro da criança, porque ela está ativando mais o hemisfério direito, né? Porque tem a maior entrada de novidade, que a gente fala que é... Porque, assim, quando entra uma informação, quando a gente já conhece, ainda mais tendo contexto linguístico, ela vai direto pelo hemisfério esquerdo, então ativação maior do hemisfério esquerdo. Quando é uma informação nova, antes ela passa pelo hemisfério direito, para depois ir pelo hemisfério esquerdo. Então aí já começa a ter um deslocamento diferente dessa informação. Então a criança, como tudo é muita novidade, tudo é muito novo, a criança tem aprendizagem, o pico da onda de alfa é um pouquinho menor, o ritmo cerebral também é menor nas crianças. Aí, a partir de 8, 10 anos, esse pico começa aumentando, semelhando dos adultos, e até chegar na fase adulta. E depois, quando é idoso, vai diminuindo de novo, certo? E o que acontece? E aí, não, eu ia falar que às vezes no idoso, quando começa a diminuir, até nos dá indícios sobre demência, sobre algum... Demência, isso mesmo, isso. Só que o que acontece? O ritmo vai diminuindo. Só que as razões, o valor da razão, ela pode ser padrão para as idades. Por quê? Se eu tenho uma criança que tem um pico, vamos supor, de 4, 5 anos, com um pico de alfa é esperado um pouquinho menor. Certo? Mas o teta é maior, porque a criança está aprendendo. Então, a razão vai ser alterada por isso. Por causa um pouquinho lentificação maior que se espera na própria criança. E aí, à medida que vai crescendo, vai aumentando essas razões. Não é isso? Perfeito. Uma coisa que é importante também lembrar é que quando a gente tem uma razão alfa-teta alta, né? Ou seja, com predomínio do alfa, isso pode ser uma tentativa da pessoa de tentar abafar problemas com a ansiedade. Então, por isso que é importante, nesses casos, eu vi lá uma razão alta, então eu vou investigar um pouco melhor esses aspectos de personalidade, como que ela lida com tudo isso, tá? Ou de variabilidade também, né? A gente pode juntar ou de variabilidade. Pode ser variabilidade. Então, eu tenho que... E é sempre aquilo, eu tenho que fazer... Para eu ter uma conclusão, eu preciso ir avaliando todos os aspectos. E aí eu consigo entender o que realmente aquele número me diz, né? O que realmente aquilo significa, tá? Agora a gente vai falar da razão teta-beta. Então, dos dois opostos, né? O alfa é o que está no meio, então a gente vai falar da mais lenta e da mais rápida, tá? Então, essa relação entre as ondas lentas, que tem a ver mais com criativo e intuitivo, e as rápidas, que me traz mais esse lógico e esse racional. Aqui também a gente tem diferenças de valores esperados entre adultos e entre crianças, justamente por conta de tudo isso que a gente estava comentando aqui até agora, tá? Então, na razão teta-beta, quando eu tenho uma razão baixa, né, quem está predominando? Quem está predominando é o beta. Né? Então, o que acontece? Eu tenho pouco contato com o inconsciente e eu acabo tendo uma tendência a ser um pouco mais racional. Em contrapartida, quando eu tenho uma razão alta, eu tenho um predomínio de teta. E aí o foco fica como? O foco fica mais interno. E eu acabo tendo uma tendência a me perder nos pensamentos. Tá? Então, a razão teta teta-beta vai me mostrando tudo isso. Então, aí a gente começa a entrar um pouco nas dificuldades de processamento, que estaria relacionado ao quê? A uma razão teta-beta alta. Né? Quando eu tenho uma razão teta-beta alta, eu começo a pensar em dificuldades de processamento. Então, isso significa o quê? Dificuldade na execução de tarefas de processamento, né? Problemas de compreensão de leitura, especialmente quando tem detalhes, dificuldades para conseguir obter informações factuais, né? Quando a gente tem que ouvir isso auditivamente, né? Problemas na organização do material escrito. Então, fazer uma redação é um parto, né? Algo que fica muito difícil. Porque na redação eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar, pensar sobre o assunto, traduzir isso em escrita. Eu tenho uma série de funções aí que estão sendo trabalhadas. E quando eu tenho uma dificuldade de processamento, para eu conseguir organizar tudo isso de uma forma hierárquica, fica bem difícil, tá? Até para falar, a gente encontra problemas de organizar o discurso de uma forma coerente, convincente, né? Ou até para executar as tarefas que exigem várias etapas, tá?
tem pergunta, aí eu tô vendo que tá pipocando algumas coisas. Tato, oi Tato, tudo bem? Ele falou que é interessante, essas informações podem ser aplicadas no desenvolvimento de diversas habilidades, pelo que ele entendeu. Ele tá falando que ele é leigo no assunto, isso mesmo. A forma como a criança vai aprender reflete diretamente até na personalidade dela, na forma como ela lida com a aprendizagem como pessoa, do dia a dia, das experiências vividas, não é isso, Tati? Mesmo, perfeito, né? E normalmente, quando a gente tem dificuldades de processamento, né, muitas vezes isso está relacionado com o excesso de ondas lentas, né? Então, qual que é o problema do excesso de ondas lentas? Ele vai bloqueando essa parte da eficiência do cérebro, porque eu preciso ter as pontes, eu preciso ter cada um funcionando na sua ativação correta. Quando eu tenho esse excesso, né, eu acabo tendo esses problemas e as dificuldades de processamento ficam maiores. E aí, até quando esse excesso, né, tá no parietal direito, se acentuam os problemas de matemática. Quando ele está no parietal esquerdo, se acentua-se os problemas com o processamento da linguagem, né, por causa da região de Wernicke. Né? Então, dependendo aí também de onde tem, a gente pode entender onde que estão esses déficits. Então, tudo isso a gente vai vendo no mapeamento para poder correlacionar, né, com a avaliação neuropsicológica, com os achados dos testes, com tudo isso para poder chegar nos resultados. Né? Então, é interessante falar o seguinte, que a desatenção ela tem os dois opostos. A gente pode, não existe um indicador certeiro, único para, vamos supor, para desatenção. Não, a gente tem que pensar assim, se a criança tiver aquela lentificação em processar a informação, acaba gerando desatenção, porque ela está gastando mais energia do que uma outra criança que não tem o TDAH para processar aquela mesma informação que outra processa muito rápido. Então ela vai gastar muito mais energia e com isso vai cansar mais ela e vai acabar ela tendo esse problema de desatenção. Mas, por outro lado, se ela for aquela pessoa hiperativa, que o cérebro fica 1000 por hora, é como se eu estivesse conversando com você, mas eu estivesse pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que dar de recado, no que eu tenho isso. Acaba que eu também acabo perdendo foco. Então, a lentificação faz ter a desatenção, mas essa hiperativação também faz resultar num comportamento de desatenção. Perfeito. Certo? Até aproveitando esse gancho que você falou, é importante que a gente entenda uma coisa. O TDAH, ele não é um transtorno de conhecimento. Ele é um transtorno de desempenho. Então, quem tem TDAH não tem dificuldade de QI, não tem dificuldade de conhecer e de aprender as coisas. Ela tem dificuldade de conseguir desempenhar tudo aquilo que ela sabe. Né? Então, é muito comum ter dúvidas sobre a pessoa que tem TDAH é deficiente intelectual? Não, são coisas diferentes, tá? O TDAH, ele não tem problemas de aprender. Só como que ele aprende que acaba sendo mais difícil. Por quê? Porque ele tem esses problemas de processamento ou de filtragem. E é isso que vai fazendo a dificuldade dele em conseguir fazer a aprendizagem. Né? Então, mas ele não tem dificuldade para aprender, ele não tem um baixo QI. Né? Até um dos fatores para a gente verificar o TDAH é que não tenha a deficiência intelectual. Tá? Então, quando a gente pensa aí, né, nos problemas de processamento, a gente vai ter dificuldades com o quê? Então, com a aprendizagem, né, com o processamento da memória, né, tomada de decisão. Então, tudo isso vai sendo afetado. E a gente acaba tendo prejuízos. Vamos elencar um pouquinho aí. Quando a gente pensa no social, lembra que era cognitivo e de humor? Então, quando a gente pensa aí, vem uma timidez maior, vem algumas coisas nesse sentido que vai dando o quê? Dificuldades na socialização, de conseguir estar ali. Ele pode ser ou palhaço, ou pode ser aquela pessoa que se fecha no mundo. Às vezes ele faz até as duas pontas. No momento ele tá lá, mas é aquela pessoa que tende muitas vezes a ficar num que é mais introvertido, né? O sono, muitas vezes, ele é fácil e profundo, mas pouco reparador. Ele entra num sono tão profundo que a enurese acaba sendo muito comum para criança, principalmente para crianças que têm TDAH com problemas de processamento. Né? Então vem aquela lentidão para despertar, o dia eles passam cansados.
as ondas lentas, elas acabam dificultando o sono REM. E é no sono REM que a gente faz todo o processamento da memória, das emoções, do que aconteceu no dia, que a gente faz todo esse restauro. Então, como a gente não tem esse sono REM, né, quando tem essas dificuldades de processamento e essas ondas mais lentas, tudo acaba sendo mais prejudicado. E na questão do humor vem mais essa questão desse humor mais depressivo, né? De uma tristeza, aquela sensação de impotência, né? Por quê? Porque existe uma baixa atividade do cérebro aqui no frontal esquerdo, né? Então, e esse é legal falar que essa externalização desses sentimentos a gente acaba vendo mais no TDAH adulto. A criança às vezes não sabe externalizar isso, não é mesmo? Exatamente, a razão. A criança, ela tem muita dificuldade, né, nessa externalização. Então, a gente consegue colher melhor realmente no adulto, né? Então, quando a gente pensa aí no treinamento, né, para quem tem problemas de processamento, então, eu processo aqui, não é? Eu não processo no frontal. Então, aqui eu tô com ondas mais lentas. Se aqui eu tô com ondas mais lentas, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma maior ativação dessa região pré-frontal, né? Então, eu preciso verificar melhor. O treinamento vai estar um pouco mais concentrado nessa parte para eu conseguir trabalhar com essas questões do processamento. Então, muitas vezes, o que eu tenho que fazer? Melhorar a insuficiência metabólica. Então, eu vou até lá. O delta está muito alto, o teta está muito alto, o kick está muito alto, então eu vou ter que trabalhar todas essas ondas, aumentando assim o fornecimento, né, de sangue, de nutrientes, a oferta da glicose, do oxigênio, tudo isso, para conseguir chegar em resultados mais esperados. Como eu estou falando, né, de insuficiência metabólica, de melhorar resultados, é muito indicado, além do treinamento, né, de neurofeedback, que aí a gente pode pensar nos eletrodos ou na faixinha do HEG, a gente associar também com treinos de biofeedback, né, porque a gente vai estar trabalhando essa parte respiratória para ajudar nessa questão da insuficiência metabólica, no transporte dos nutrientes, nesse controle emocional, nessa questão do gerenciamento do estresse e de tudo isso. Tá? Tati, oi Fabrício, tudo bem? Meu amigo Fabrício, como o Andrei fala. Fabrício está perguntando se quando você avalia seus pacientes de TDAH, você vê a baixa ativação só no frontal esquerdo. Não, a gente vai ver o que está acontecendo no cérebro como um todo. O que vai... Sim, mas se essa baixa ativação é só no hemisfério esquerdo ou não? Pelo que você vê nas suas avaliações. Nem sempre. Nem sempre. Porque existem combinações, existem outros fatores que muitas vezes interferem. Então, não dá para a gente colocar que é sempre assim. Existem outros fatores que muitas vezes influenciam e que a gente vê outros achados. Então, eu não bateria aí. Tá ótimo. Pode continuar. Tá? Aí vamos falar um pouco aí das questões de filtragem, né? Quando a gente pensa aí em filtragem, o que a gente vê? O tálamo, ele faz aquela organização dos estímulos, certo? Então, ele manda as informações para onde? Para o pré-frontal determinar a relevância ou não relevância de alguma informação. E aí, o pré-frontal, né, vai decidir se aquela informação vai ser processada ou se aquela informação vai ser bloqueada, né? Então, o que acontece ali? Acontece uma filtragem de informação, decidindo o que é importante e o que não é importante para ser mandado para as outras regiões. Quando eu tenho esse frontal com predomínio de ondas mais lentas, ele age mal e não consegue ajudar o tálamo a fazer essa filtragem das informações. Então, tudo passa. Eu não sei dizer o que é importante e o que não é importante. Então, todas as informações passam. Tudo se torna relevante, tudo chama atenção. Então, aqui a gente vai vendo aquela tendência maior para a idade. Aqui tem mais a ver com aquele TDAH do tipo hiperativo, aquele que não consegue parar. Por que ele não consegue parar? Porque eu não sei o que tem que... onde que eu vou parar. Tá entrando, e eu não consigo dar conta de tudo isso que está entrando dentro de mim. Então, a ansiedade fica mais forte. Eu ajo e falo impulsivamente. A mudança de humor acaba sendo, né, muito comum, né? Essa instabilidade emocional.
é aquela criança que se mexe muito na cama, que tem dificuldade para pegar no sono, muitas vezes range os dentes, né? Vem o bruxismo. Aparecem muitas vezes alergias ou asmas, né? Só que aqui, quando a gente fala em problemas de filtragem, a gente não vê tantos problemas cognitivos, tá? Os problemas cognitivos, eles aparecem mais quando tem essa questão do processamento, né? A distração, ela acontece não porque eu não consigo processar, porque eu tenho essa dificuldade no processamento. A distração acontece porque eu não consigo controlar a entrada do estímulo, né? Então, essa interface mundo exterior e interior, ela fica comprometida. Porque eu perco o foco quando eu sou atraída para fora, para o ambiente. Porque eu tô aqui, pensando dentro de mim, vendo o que vem, não sei o que lá. E aí eu tenho que olhar o ambiente, eu não consigo fazer isso, porque eu tô muito dentro de mim, eu tô muito dentro dos meus conteúdos. Eu fico muito distraído com os meus pensamentos e o que está acontecendo. Acaba sendo muito mais difícil eu conseguir prestar atenção. E aí, uma característica importante para a gente pensar nos problemas de baixa aprendizagem é que o quê? Lembra, o alfa, ele faz a ponte do consciente para o consciente. Então, tá faltando alfa, tá faltando essa onda que faz essa ponte. Então, esse estado de quietude, tudo isso acaba sendo comprometido. Tá? Porque eu preciso ter mais essa onda que me garanta esse estado de quietude, tá? E aí, quando a gente olha aí as razões, para ver se tem problema de filtrar, a gente vai ver as mesmas razões, só que os valores são diferentes. Então, por exemplo, eu vou ver a mesma questão da razão alfa-teta, só que uma faixa de valor me diz se é problema de processamento e outra faixa de valor vai me dizer se é problema de filtragem. A mesma coisa vai acontecer na razão teta-beta. Uma razão vai me dizer se é problema de processamento, outra razão vai me dizer se é problema de filtragem, tá? Quando a gente pensa aí, né, nos treinamentos para problemas de filtragem, a gente normalmente tem que pensar nos treinos para esse ritmo sensório-motor, porque a gente está falando o quê? De agitação. A gente está falando de não conseguir ficar quieto. Então, eu preciso conseguir trazer esse estado de quietude para que realmente a pessoa consiga processar e prestar atenção no ambiente e naquilo que está entrando. É interessante falar que a onda SMR, né, que você está falando, onda SMR, não é isso? Isso, eu não expliquei o que era, né? O ritmo sensório motor. Então, ela é encontrada muito na região central. E ela tem muito a ver, não é só com a inquietude, na verdade, é com o planejamento do ato motor. Então, como o TDAH ele não consegue se controlar, não é algo que ele planeja para realizar, por isso que a gente trabalha o ritmo sensório motor, para melhorar essa organização do planejamento do ato motor, que é o que acaba que a gente trabalhando não só com TDAH, porque o TDAH também tem aquele achado clínico de mudando a letra, né? Começa a escrever de um jeito, quando vê tá com outra letra, ou de outro posicionamento. Então, a gente vai trabalhar o ritmo sensório-motor para melhorar esse planejamento, essa percepção até desse ato motor, do que ele está fazendo de movimento. Não seria isso? Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai entendendo todo esse funcionamento. Então, a gente olhando essas razões, entendendo, né, essas dificuldades de processamento, então essas dificuldades de filtragem, a gente vai começando a correlacionar com os dados da avaliação neuropsicológica para ver. Tá bom, é TDAH? Não é TDAH? É inversão, né? Lembra que a gente falou das inversões lá no começo da live? Então, tudo isso interfere no nosso funcionamento cerebral. Então, eu preciso entender um pouco de todo esse processo para poder ver a melhor forma aí de lidar com tudo. Tá, a professora Karina tá perguntando, adoro as perguntas da professora, não é puxando o saco, viu, professora, mas eu adoro. Os medicamentos usados no TDAH interferem ou restauram o padrão de ondas do EEG? Então, o que acontece, né? Os medicamentos, muitas vezes, eles trazem algumas questões aí até para o funcionamento do cérebro e das emoções. Né? Então, não são todos os medicamentos que... Por que muitas crianças, às vezes, não se adaptam a um medicamento? Porque o padrão de ativação dela
é diferente da ação que aquele medicamento faz. Então, muitas vezes, existe essa dificuldade dos médicos em conseguir encontrar o medicamento correto. Ah, esse medicamento não funciona. Ah, isso acontece. Ah, isso e aquilo. Justamente porque a ativação cerebral dela é diferente do que aquele remédio pode atuar. Então, hoje, quando a gente pensa, né, nos Estados Unidos, o neurofeedback ele está indicado como tratamento pela Associação de Neuropediatria como primeira escolha para o tratamento. Escolha, isso mesmo. Né? Então, nos Estados Unidos, hoje não se recomenda dar medicação para TDAH, se recomenda fazer neurofeedback. Na verdade, vou contribuir um pouquinho que eu tenho lido. Na verdade, sempre existe duas linhas de pesquisa. Dentro da parte acadêmica, existem duas linhas, que é o uso do neurofeedback, se ele substitui o medicamento ou se ele complementa. Existem essas duas tendências. Então, o que acontece? O que se sabe, e lá, até no Congresso Internacional que a gente foi, como chama o casal mesmo? Thompson, eles levantaram muito isso. Eles são da vertente contra a medicação. Por quê? Existe uma probabilidade 5,8, uma coisa assim, não era, Paty? De predisposição a criança que usa, que está ali na Concerta e afins, uma predisposição a ter Alzheimer. Então, eles vêm da linha de não serem a favor da medicação. Existe a linha que é a favor, porque existe que a parte dopaminética não tem como ser feita sem a medicação, sem ser invasivo. Então, assim, existem as linhas, mas a gente não consegue interferir. Existem muitos artigos que falam que o neurofeedback substitui a medicação, existem outros que falam que complementa, outros falam que não substitui. Então, ainda tem muita discussão acadêmica com relação a isso. Existem achados de todos os meios. Né? Hoje, não sei você aí, Paty, mas hoje eu tenho muito mais receio em indicar medicação por causa dos achados de predisposição a Alzheimer. Isso realmente mexeu com a minha conduta. Antes eu era a favor, hoje eu fico mais assim. Mas a medicação, ela interfere no padrão de EEG, sim. Ela interfere. Mas não existe esse negócio de restaurar um padrão de ondas, porque não existe um padrão de ondas ideal, que todo mundo tem que atingir. Existe um funcionamento ideal, que é característica de cada pessoa. Não sei se eu respondi, professora. Vamos continuar. Então, mas acaba sendo isso que a gente precisa pensar, né? Então, eu vou avaliar, eu vou fazer tudo. Então, eu vou entender exatamente como que eu vou olhar para essa pessoa. Então, cada pessoa vai ter um funcionamento. Então, assim, não dá pra gente colocar... A gente tem as métricas, né, que nos garantem alguma questão aí para olhar se tá naquele padrão, se não tá, ou isso, aquilo, mas para cada pessoa, associado com uma série de outros fatores, a gente vai ter outras contribuições, outras coisas para pensar, e aí a gente vai vendo. Ô, Paty, estão me perguntando aqui no WhatsApp, tem gente que não pergunta na live, acho que fica com vergonha. Como que relaciona os achados da avaliação neuropsicológica? O que você tem visto de relacionar os achados da sua avaliação neuropsicológica com os achados do EEG quantitativo? Então, assim, o que me diz, né, que pessoas têm dificuldades no TDAH na avaliação neuropsicológica? Então, eu vou ver problemas aqui nos testes de atenção, né? Então, os testes de atenção, eles costumam dar um rebaixamento, justamente porque muitas vezes tem essa questão, né, do processamento, da filtragem das informações, que tudo se torna relevante. Então, eu tenho uma diminuição nessa capacidade atencional. Mas acontece, né, de muitas vezes eu não ter tanto impacto assim nos testes atencionais, mesmo a pessoa tendo TDAH, porque ela tem ou um padrão mais elevado de QI, ela tem outros recursos que ela consegue manter naquele momento. Então, ela não tem tanto esse problema de filtragem, ela tem um problema mais de processamento. Então, a atenção, de alguma forma, ela consegue manter um pouquinho melhor. Então, tem essas oscilações, né? Então, eu vou vendo essas questões atencionais. Outra questão importante que a gente olha na avaliação neuropsicológica é a memória operacional, né? Então, o que é a memória operacional? Enquanto eu falo, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que puxar as informações da minha memória de longo prazo, pensar sobre o que eu vou falar, processar uma atividade e dizer alguma coisa. Toda vez que eu estou falando alguma coisa, eu estou trabalhando com memória operacional. Então, a memória operacional está relacionada com aquela
memória de curto prazo e que eu uso enquanto eu tenho que fazer uma manipulação de informação para dizer alguma coisa. E ter dificuldades em memória operacional é uma coisa muito comum para quem tem TDAH. E isso está relacionado... Mas, Paty, aí o paciente que você viu que tem problema de memória operacional, tem algum achado que você vê no EEG? Algum dado que correlaciona? Então, o que acontece? Para eu trabalhar a memória operacional, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um processamento eficiente, né? Então, eu estou falando o quê? De função executiva. Função executiva, ela está onde? Aqui, no frontal. Então, quando eu tenho lá, eu vejo na minha avaliação neuropsicológica que ele tem o problema de memória operacional, vejo no EEG que ele tem esse frontal mais lento, que ele tem essa dificuldade aqui, tá. Uma coisa está batendo com a outra. Então, realmente, existe esse déficit. Os testes neuropsicológicos me mostram isso e o padrão GEG dele corrobora com esses achados que eu estou encontrando, né? Outra posição, ele está com dificuldades atencionais. Mas o padrão GEG dele não me mostra isso. Que ele tem dificuldades ele não tem frontal lento, ele não tem nada disso. Por que essas dificuldades atencionais existem, então? Aí, quando eu vou olhar os testes de personalidade, de tudo isso, o que eu acho? Eu encontro um viés mais depressivo, alguma coisa, aí eu encontro os achados, por exemplo, no EEG relacionado a isso. Eu falo, casou aqui. Você falou isso, agora eu sei que não sei se o Fabrício está ainda assistindo, mas eu lembro sempre dele falando que, às vezes, os pacientes, né, paciente não, mas os alunos dele que tem TDAH, que tem dificuldade no ato motor e atividade física, né, que tem até essa lentificação na região frontal, que ele trabalha a onda SMR para melhorar o desempenho atlético, a parte de física, né, de atividade física. Realmente, é fato. A gente vê muito esses achados. Né? Ele tá aí, tá escutando isso? Não aprendi direitinho, Fabrício? É bom, né? Receber o feedback que a gente aprendeu certinho, né? Porque é tanta coisa, né? Que a nossa cabeça até dá um tilt, porque a gente estuda tanto, vai buscando, né? Assimilando informações para poder sempre entender um pouquinho melhor de tudo. Tô vendo o escrito dele. Tem um monte de pergunta. Pera aí, vamos acompanhar pra gente também finalizar. Daqui a pouquinho o Instagram bloqueia a gente, né? Vai bloquear. Ai, Ale, tudo bem, Ale? Que bom que você tá podendo participar um pouquinho da live, acompanhar. A Gabi tá perguntando se pode ser ansiedade. A ansiedade a gente vai ver o padrão. Às vezes é high beta na região, né, central. Existe padrão de ansiedade também com TDAH. Nos temporais, a gente vê tudo isso. Os temporais também, ótimo. A Lúcia, oi Lúcia, tudo bem? Normalmente existe um rebaixamento nos índices de memória operacional e velocidade de processamento no teste intelectual do VISC-4. Esse é um achado da avaliação neuropsicológica. Isso é um achado da avaliação neuropsicológica. E corrobora com algum dado do EEG, Paty? Do EEG? Aí a gente vai ver a corroboração com a razão, teta beta, principalmente, né? E com essa questão da ativação frontal. Paty, eu até vou levantar um questionamento, acho muito interessante. Às vezes eu recebo avaliação neuropsicológica sugerindo déficit cognitivo. Mas aí, quando eu faço o EEG, eu não vejo nenhum daqueles achados básicos de déficit cognitivo, que é o pico de alfa reduzido, que é... passou um caminho aqui. Que é o pico de alfa, aquele bloqueio do aumento de alfa quando fecha os olhos. Eu não vejo esses achados. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, realmente, será que existe o déficit cognitivo? Ou foi um problema na hora da avaliação? É uma questão até interessante até para corroborar, né? Então, o que é importante a gente saber? O que acontece? Nem todo mundo, infelizmente, né, que faz avaliação neuropsicológica é psicólogo, por exemplo. Né? E quem não é psicólogo, o que deveria fazer? Deveria encaminhar para um psicólogo fazer essa parte da avaliação emocional. Porque isso pode acontecer. Porque se você não faz a avaliação da parte emocional, você não tem a avaliação do funcionamento cognitivo como um todo. E aí você pode fazer uma indicação de um problema cognitivo, sendo que é um problema emocional que está interferindo. Então, assim, infelizmente, não é todo mundo que faz isso. Então, Paty,
A Lúcia, que fez a pergunta, ela é neuropsicóloga, ela é super renomada aqui na região para fazer avaliação neuropsicológica. Mas então o que acontece? Então você sugere que quando for avaliar um paciente com suspeita de TDAH, além de fazer o teste neuropsicológico, fazer também uma avaliação emocional? Então, quem é psicólogo, teoricamente, né, a gente espera que já faça isso. Quem não é psicólogo precisa fazer o encaminhamento para um psicólogo poder fazer essa avaliação. É a mesma coisa. Quando eu tô fazendo uma avaliação, eu começo a ver, tem dificuldade de memória operacional, tem histórico de otite de repetição, tem dificuldade com atenção auditiva. Encontrei esses achados na avaliação, eu não tenho dúvida. Eu mando para uma fono fazer PAC. Porque eu preciso saber se tem um distúrbio do processamento auditivo central. Pode existir uma comorbidade entre TDAH e PAC? Sim, pode. Mas quando eu faço uma avaliação, o que eu quero saber? Tudo que aquela pessoa tem para eu poder propor as melhores medidas interventivas. Então, essa multidisciplinaridade, né, essa multiprofissão, ela precisa acontecer. Né? Não é porque eu sou psicóloga que eu não vou mandar para uma fono ver a questão do PAC. Tem questões que muitas vezes podem ter questões genéticas envolvidas. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar para um geneticista avaliar isso para poder chegar numa conclusão. É que assim, então, o que acontece, eu acho, o médico, quando ele tem dúvida, ele pede primeiro a avaliação neuropsicológica, que geralmente é a aplicação do VISC, que todo, né, que as neuropsicólogas... Que não é só o VISC, gente, pelo amor de Deus, a avaliação neuropsicológica não é só VISC, por favor. Enfim, mas é o mais famoso, assim, que a gente fala, tem que ter o VISC, né? Também uma avaliação neuropsicológica. Não tem o VISC, a gente também... Tem que ter, mas não é só o VISC, pelo amor de Deus, porque o VISC, ele não dá todas as informações de todas as avaliações. A gente precisa fazer uma série de complementariedade aí, com outras escalas, com outros testes, para poder ter dados mais fidedignos. Isso. Aí o que acontece? Por exemplo, vou dar meu caso. Aí o paciente chega... deu alterado o PAC, deu alterado tudo, enfim. Mas o laudo do neuroavaliação neuropsicológica dá lá, déficit cognitivo. Então, sem questionar o profissional. Ele fez a avaliação emocional, fez o VISC, fez os outros testes neuropsicológicos e deu o déficit cognitivo. Aí eu vou fazer o EEG quantitativo. E nem sempre eu vejo os indicativos de déficit cognitivo no EEG quantitativo. E aí, como o EEG, ele é um dado quantitativo, obtido ali, né, no CORS, eu fico em dúvida até onde, se realmente o achado tá certo ou não, se não tem outras coisas. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Nesses casos... Aí eu queria saber o seguinte, na sua prática, o que você propondera mais? Seria a avaliação emocional do VISC, dos outros testes e os dados do EEG. Quando não bate, qual que é o seu direcionamento? Ou se sempre bate? Não sei. Porque você faz os dois, né? Você faz eu faço os dois, então eu não tenho eu só faço o EEG. Eu não tenho essa experiência de pegar e ver uma coisa que de repente não bata, né? Mas o que eu pego, por exemplo? Eu pego pessoas que vão fazer o neurofeedback e me vêm com uma avaliação neuropsicológica que eu olho e vejo que não tem avaliação de aspectos comportamentais, por exemplo, né? E aí eu começo a olhar, aí eu começo a questionar. E aí quando eu faço a avaliação, eu vejo se bate ou se não bate. Até agora, eu não tive, fazendo, né, a avaliação, um caso que eu falasse, putz, está totalmente errado. Mas eu já peguei casos de que, assim, tinha questões emocionais, de ansiedade, de uma série de coisas que não batia. Né? Teve até um caso... Teve um caso de um menino que veio... Nossa, tinha até esquecido dele. Mas veio um menino que foi para fazer neurofeedback e ele veio com esse diagnóstico de TDAH, porque a escola mandou fazer a avaliação e aí foi feita a avaliação, já tinha todo um direcionamento, né? Ele tem TDAH, ele tem TDAH, ele tem TDAH. Uma criança de 8 anos. E aí acabou se avaliando e colocou o TDAH. Mas o que aconteceu foi isso, não fez a avaliação dos aspectos emocionais. Aí chegou para mim como TDAH. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a achar algumas coisas estranhas.
Normalmente, quando eu pego criança, eu faço uma anamnese, né? Porque o neurofeedback nada mais é que uma reabilitação, uma medida de intervenção cognitiva. Então, eu quero entender o histórico dessa criança, eu quero entender tudo isso, eu vou olhar a avaliação, eu vou fazer tudo isso. Então, olhando tudo isso, eu comecei a falar, tem alguns pontos aqui que eu não sei, né? Comecei a ter dúvida. Aí vi o EEG e falei, não tem marcador. O que está acontecendo? Aí falei, bom, vou fazer, antes de começar o neurofeedback, eu quero fazer uma avaliação psicológica dele, que era o que faltava na avaliação neuropsicológica. Eu falei, bom, vou fazer essa parte. Fiz. O que eu descobri? Ele estava no quadro de estresse infantil. Ele não tinha TDAH. Eu vou te falar que eu tive um caso parecido com esse que você está falando. Eu tive um paciente que ele veio com suspeito de TDAH, não estava fechado, mas já tinha tentado até medicação. Só que aquele caso de medicação que dá o efeito inverso, sabe? Uhum. E aí eu fui fazer. A queixa da mãe dele era que ele tinha problema de memória. Então, se pô, ele vai memorizar o que ele não está prestando atenção, até aí tem lógica. Se a pessoa não presta atenção, não vai memorizar. Só que daí, quando eu fui fazer o EEG quantitativo, ele tava com raiva beta, criança com raiva beta. E aí a gente começou a fazer um treino e aí começou, né, a melhorar todo esse sistema, você entendeu? E aí sim começou a melhorar a atenção, começou a melhorar a melhora. Só que assim, e aí quando eu fui conversando com esse paciente, foi um caso até engraçado, porque eu não sou psicóloga, eu não sou muito assim de conversar aspectos mais emocionais. Mas acabou que ele, como foi um caso bem assim, a gente até estendeu mais a anamnese. E aí ele falou que ele tinha muito, ele falou assim, tia, eu tinha muita dificuldade para dormir. Parece que tudo que eu vivi durante o dia vem na minha cabeça à noite. E aí vem aquele negócio do sono restaurador, que interfere também na memória. Então aí é um caso bem clássico do aspecto emocional interferir no desenvolvimento, né, no desempenho cognitivo. E eu acho que, não sei se em São Paulo tá assim, mas eu já tenho visto, aqui no Vale ainda não, mas em São Paulo, muitos psiquiatras pedindo EEG quantitativo antes de dar medicação. Porque o comportamento de hiperatividade, ele pode ter vários achados de EEG. E aí eles conseguem, dentro da psiquiatria, né? Para ver a melhor medicação, né, Rê? Ver medicação, ver se vai ter efeito inverso ou não. Eu tenho visto muito isso nos relatos de conversa. Eu tô com alguns pacientes em neurofeedback mais fortes do que para cá. Eu tô até com alguns pacientes em neurofeedback que o próprio psiquiatra falou, tá bom, vai lá, vai fazer o neurofeedback e a gente tá junto para tirar a medicação. Isso também isso é comum. Existem alguns. Mas o psiquiatra pediu EEG antes da medicação e hoje em dia tem muitos artigos científicos falando sobre isso. Principalmente na parte do frontal. Sobre a presença de alfa, a quantidade para ver a reação dos medicamentos. Nossa, perfeito. Nossa, seria fantástico, né? Os efeitos seria muito melhor. Isso tem falado no congresso. Eu não sei se é a realidade, mas nos congressos, muitos têm falado que tem feito. Então, eu acredito que se aparecer, vai aparecer por São Paulo, não aqui no interior. Infelizmente, não é todo mundo que consegue ter acesso ao neurofeedback, principalmente por questões financeiras. Né? Se a gente conseguisse pelo menos ter um EEG quantitativo para ver uma medicação, já seria um grande avanço, né? Sim. Bom, então alguém mais tem alguma dúvida? Quem teve dúvida na outra live? Peraí, tem dúvida aqui, pá. Da outra live sumiu, não tem mais como ver as perguntas. Vamos tentar ver esse daqui, peraí. A Lúcia falou que tem que fazer a avaliação da anamnese, observação e a parte neuropsicológica. A Regina perguntando, por que os pais perguntam se é bom saber a equipe completa para ter um resultado preciso? E nós, professores, desenvolver o planejamento adequado. Sim, para o diagnóstico TDAH, embora quem deu o diagnóstico é o médico, eles têm que se basear no relatório de toda uma equipe, não é isso? Pelo menos espera que seja assim, não é mesmo? Eu gosto muito de trabalhar, então o que eu faço? Eu vou na escola, se tem terapeuta, se faz terapia contra o psicólogo, se faz terapia com fono, com TO, com psicomotricista, eu vou atrás de todo mundo, eu vou entender como é isso com todo mundo. Se tem que fazer PAC, vai fazer PAC, se tem que fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, muitas vezes as pessoas acabam têm medo
de competição, disso daqui. Gente, todo mundo é profissional, a gente tem que pensar no melhor para a pessoa. Então, o melhor para a pessoa é esse tratamento multidisciplinar, né? A gente tem que se envolver com os outros profissionais. Falar com o médico nem sempre é uma coisa mais fácil do mundo, mas às vezes a gente tenta, né? Então, mas a gente vai indo, a gente tem que conseguir ir embora e trafegar bem com as outras profissões. Porque é importante. A gente não é detentor de todo o conhecimento. Muitas vezes, até para transtorno de linguagem, para dislexia, eu bato papo, vou ver uma área de domínio, né? Então, muitas vezes eu preciso da fono, não é só área de domínio, vai lá. A avaliação neuropsicológica, gente, não aceitem nenhuma avaliação neuropsicológica se não tiver a investigação dos aspectos emocionais. Não aceitem. Uma avaliação neuropsicológica, ela tem que ter uma avaliação psicológica. Muito importante, é. A professora Karine está perguntando se a gente usa o treinamento da respiração para intervir sobre o padrão do EEG. Você responde primeiro ou eu respondo? Pode responder. Essa é a sua área. Então, professora, é o seguinte, a gente sabe que, bom, você sabe muito mais que eu, né? Você é PhD nisso, que o núcleo do trato solitário é onde toma conta todo aquele reflexo do baroreflexo. Oh, meu Deus, baroreflexo, né? Dos baroreceptores. Então, o que acontece? Ali é muito perto do tálamo. Então, existe sim uma associação do treinamento da respiração com a amplitude de alfa no occipital, em O1, né? Z. Mas também existe a associação da respiração com a onda SMR. Inclusive, com a parte de voz, até trabalho essa associação da respiração, da inspiração e da expiração com a produção de onda SMR. SMR é ritmo sensório motor, que a gente já falou, termo esquece, né? Que é geralmente encontrado na região central do córtex, tá? Respondi? Tem alguma referência de literatura de EEGs medicações, Flávia? Tem sim, tem bastante evidência científica, bastante artigo publicado de revista de alta indexação, de alto fator de impacto. Eu até abri aqui, olha, tem um grupo de EEG, mas é americano. E aí tem os questionamentos, olha, tem um aqui, acabei de abrir. Se o TDAH, que produz muito alfa no EEG, como ele vai trabalhar com psicoestimulante, com a medicação de psicoestimulante. E aí as pessoas colocam quais são os achados, tem indicação ou não. Tem muito isso e é muito discutido também nos grupos. Pelo menos os americanos que eu acompanho aqui, eles discutem, tá? Aí eles falam, ó, por exemplo, aqui, muito alfa em EEG para TDAH, com psicoestimulante vai ter diminuição de alfa no frontal. E aí pergunto se é recomendado para uma criança de 11 anos. E aí vai ter nas discussões. Tem bastante sim, tá bom? Deixa eu ver se você quer complementar? Eu acho que vale também a gente pensar aí na parte respiratória, que ela muitas vezes ela ajuda até nas questões do sono, né? Porque eu vou ter essa baixa ativação até aqui do CZ, dessa parte central, que eu vou diminuindo tudo isso para conseguir ter uma melhora em vários sintomas. Então a gente mexe bastante nesse ritmo sensório-motor para promover melhoras em vários campos. Isso. Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar? Será que alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acredito que não. Paty, eu agradeço de coração todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, toda essa sabedoria, essa humildade em expor aqui, tá? E principalmente você tem tanta experiência com a parte de testes neuropsicológicos, eu agradeço muito você ter compartilhado aqui com a gente. Espera aí que tem uma pergunta. A Lúcia. Se você utiliza os testes pirâmides coloridas de Pfister. De Pfister. Amo o Pfister. O Pfister é assim, meu queridinho. E, aliás, eu estou em êxtase que as normas validaram as novas, porque a gente ficou um tempinho aí sem o Pfister adulto, sem poder usar ele. E agora as novas normas já estão atualizadas. O Rogref falou que até o começo da semana que vem ele vai estar disponível. Então, assim, o Pfister para mim é fundamental. Eu gosto muito mais do Pfister do que do HTP, por exemplo. O HTP é um outro teste ambos são testes projetivos de personalidade, né? Um se chama Pfister e o outro se chama HTP. Tá. A Regina que está perguntando os pais quais profissionais devem procurar. Bom, não sei aí na capital, em São Paulo, mas aqui geralmente a gente pede para procurar um neuropediatra que ele
deveria pedir todos os testes, né? Então, geralmente, o neuropediatra ele tem que acompanhar, né, todo esse encaminhamento, mas geralmente ele pede uma avaliação neuropsicológica, ele pede uma avaliação do processamento auditivo, pede P300, e eu gostaria que pedisse o EEG quantitativo, até para depois da intervenção, ver qual foi a melhora realmente no cérebro, né, Paty? Correto. Antes e depois, o EEG ajuda muito. Só uma coisa, nem sempre eu recebo, enquanto neuropsicóloga, encaminhado pelo neuropediatra. Muitas vezes eu recebo encaminhado pela escola, ou às vezes tem pais que são mais esclarecidos, que conhecem e também vêm buscar. E aí, eu, enquanto neuropsicóloga, o que eu faço? Porque assim, eu não preciso de um encaminhamento de um médico para poder fazer a avaliação neuropsicológica. Eu posso fazer ela perfeitamente sem esse encaminhamento, eu não tenho essa necessidade. Após eu fazer a avaliação, aí eu direciono, né? Aí eu falo, olha, você vai lá e leva... Então, por exemplo, nesse caso, né, da criança, do estresse infantil, eu indicaria um psiquiatra para criança? Ou um neuropediatra? Não, eu não preciso que ela vá no neuropediatra, porque ela não tem um problema cognitivo, ela não tem um problema psiquiátrico. O que eu indiquei para ele? Terapia. Né? O que ele precisa? Terapia. Então, a partir dos achados da avaliação neuropsicológica, você vê quais condutas. Mas achei dificuldade de processamento, um possível TDAH ou um transtorno de aprendizagem. O que eu vou mandar? Procurar um neuropediatra. Achei um problema no PAC. O que eu vou mandar fazer? Fazer terapia com uma fonoaudióloga. Vi que tem problema de motricidade. O que eu vou recomendar? Fazer treinamento com psicomotricista. Então, de acordo com o que você encontra muitas vezes na avaliação, você também direciona condutas. Às vezes você faz um movimento inverso. Chega primeiro em você e você manda para o médico, tá? Sim, com certeza. Mas eu não sei a suposição, mas eu acho muito importante, principalmente antes do paciente ter intervenção medicamentosa, quando é casos que os pais acabam optando, é o paciente ter em mãos a avaliação neuropsicológica, a avaliação do processamento auditivo, P300 e o EEG quantitativo. Pelo menos é isso que eu tenho sugerido meus pacientes, que podem, né, tem recurso para isso, eu tenho sugerido esses 4 testes, né? Já fica bem eficiente, né? Abrange tudo aí. E, gente, não esquece, a avaliação neuropsicológica tem que ter avaliação psicológica, pelo amor de Deus, para não gerar diagnóstico errado. Bom, então tá, Paty, muito obrigada. Você quer dar algum recado final? Não, obrigada, gente. Só isso. Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Boa noite e tchau.